as melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Estava muito quente. O sol naquele dia estava inclemente. Enlouquecia até a mais paciente alma na face da terra. Ainda mais aquele trânsito parasita e nojento. Tudo culpa da prefeitura, que não soube planejar o crescimento urbano. Ruas estreitas e com pouco escoamento de carros. Todos os dias, um enorme engarrafamento na via principal. Daniel olhava o relógio. Havia acordado atrasado. Agora preso naquele trânsito, assim que ele saísse daquela via maldita, teria que correr muito. Teria uma reunião importante no trabalho. Não poderia faltar. Sons de buzina, xingamentos ao longe. Era um verdadeiro inferno aquela hora. Logo pela manhã. Nem 8 horas ainda. Como é que pode isso? Daniel suava. O seu ar-condicionado estava quebrado. Precisava logo de ar fresco. Mais sons de buzina. Um caminhão de ideias passava pela sua cabeça, mas a principal era sempre: preciso ser transferido e mudar dessa cidade horrível. Esse pensamento sempre martelava o seu cérebro. O carro finalmente começou a andar. Obrigado, Deus! Gritou Daniel para o vento, que entrava em seu carro, amenizando aquele calor terrível que estava. As gotas de suor começaram a descer da sua testa como uma cachoeira, e algumas bem safadas e melindrosas caíram dentro do seu olho. Com uma grande ardência, ele tirou uma mão do volante para tentar secar. Seu carro estava em alta velocidade, e em um determinado momento, ele bateu uma roda no meio-fio. Isso foi o suficiente para o seu carro capotar diversas vezes na pista. Ah, mas que diabos! Daniel gritava dentro do seu carro. Estava sem o cinto de segurança. Então ele se sacudiu dentro do carro, batendo a cabeça, as pernas, os braços, em todos os cantos, até o carro parar, em cima de um terreno onde estavam para construir um novo prédio. Os pedreiros que estavam ali logo chamaram ajuda e correram para ver como estava o homem acidentado. Daniel, ainda naquele surto de adrenalina que o corpo solta em momentos de tensão máximo e de perigo extremo, conseguiu se arrastar para fora do carro. A sua preocupação não era com os ferimentos, e sim com a reunião que aconteceria em poucos minutos. Um trabalhador da obra olhou para ele, perguntou se estava tudo bem. Antes que Daniel pudesse responder, o mundo escureceu e ele apagou, exausto e muito machucado. Daniel despertou desorientado, sentindo um cheiro muito forte. Algo estava caindo no seu rosto e turvando a sua visão. Ele tentou se levantar, se mover, mas ele percebeu que os seus membros estavam presos. Ele começou a se debater achando que estava preso por correntes ou algo do tipo. Não era o caso. Ele queria um pouco de luz para entender o que estava acontecendo. Mas quando ele bateu na parte de cima do que o estava prendendo, um pouco de terra úmida desceu no seu rosto e o terror o dominou por completo. Daniel percebeu que estava dentro de um caixão, enterrado vivo. Ele tentava entender por que estava ali e se estava indo para o trabalho. Ele estava atrasado para a reunião. Depois de muito pensar e tentar se acalmar, precisava poupar ar.
Ele colocou a mão no bolso e pegou o celular. A tela estava toda espatifada e o celular não ligava. Poderia ser a luz que ele precisava para sair daquela situação. Lamentou a sua sorte. Ele fechou os olhos, se forçando a lembrar o que havia acontecido. Então, algumas lembranças fragmentadas inundaram sua mente. Ele começou a se lembrar do engarrafamento, do seu atraso, do suor na testa, do acidente de carro. Nesse momento, uma dor excruciante acometeu o seu corpo inteiro. Ele gritou para o som ser abafado pelo caixão. Depois da dor, ele sentiu a escuridão tomando conta. O pânico o consumiu novamente. Ele gritou, esperneou, bateu no caixão com toda a sua força. Mas ninguém, obviamente, ia o ouvir. A escuridão e o silêncio eram absolutos. Ele sentiu algo subindo pela sua perna. Ele tentou esticar o braço, e assim que esse algo chegou na altura do joelho, ele conseguiu pegar. Era mole e pegajoso. Daniel constatou com nojo que eram vermes que estavam subindo pela sua perna. Horas se transformaram em dias. Cada segundo para Daniel era uma eternidade de agonia. A fome e especialmente a sede o torturaram. Seus pulmões, desesperados, começaram a implorar por um pouco de ar. Em último ato de força, retirando forças de onde não tinha mais, Daniel conseguiu erguer a tampa do caixão, forçando a terra para o alto e finalmente a acomodando de lado. Ele cavou para cima, dessa vez. Ele esperava que fosse para cima. Tinha que ser para cima, ou ele estaria morto em pouco tempo. Depois de muito cavar, o que pareceu séculos para ele, a luz do luar banhou seu rosto pálido e magro. A água da chuva começou a bater no seu rosto. Chovia uma garoa fina, mas o suficiente para ele matar um pouco da sua enorme sede. Ele caminhou então pelo cemitério. Estava de noite. Ele notou que o seu corpo inteiro estava machucado. Ele estava roxo e cheio de hematomas. Preciso achar um hospital e rápido, ele pensava. A sua mente estava um turbilhão de emoções. Fraco, ele cambaleava entre as lápides, tropeçando em quase todas elas. Estava escuro e ele perdido. Tentava se guiar pela luz fraca da lua, até que ele viu, lá no fundo, um prédio fazendo barulho. Ele escutava o barulho de alguma ferramenta e uma luz. Sim, Daniel abriu um sorriso. Estava vendo a famosa luz no fim do túnel. Alguém que o poderia ajudar trabalhava naquele prédio. Ele se esforçou para chegar até lá. Quando chegou, a porta estava aberta e tinha um médico com uma ferramenta de corte na mão. Com licença, o senhor pode me ajudar? Daniel perguntou com uma voz fraca e falhando. O médico olhou bem fundo nos seus olhos. Ele sabia com quem estava falando e então respondeu: Chegou bem na hora, Daniel. Você chegou na hora da sua autópsia. E para a surpresa do homem, o seu corpo estava em cima da mesa, morto, todo quebrado e machucado, mas ainda era o seu corpo. Daniel despencou no chão chorando, enquanto o médico enfiava a máquina e abria o seu tórax. Cercado por sombras e uma densa mágoa no coração, um homem próspero começou a sua derrocada. Todas as suas decisões erradas o levaram para a ruína.
As sombras estavam sempre rodeando a sua mente, fazendo ele decidir pelas coisas erradas. Foi assim quando traiu sua esposa, por uma aventura que ele sabia que não valia a pena. Foi assim quando ele largou seu emprego, dizendo que investiria o dinheiro em ações que estavam fadadas ao fracasso. E com o seu dinheiro acabando, dia após dia, a sua esposa levando metade dos seus bens após o fim do casamento, ele acabou junto com a sombra, que passou a sussurrar coisas bem ruins para ele. Para evitar caminhos ainda mais tortuosos, ele entrou para o mundo das drogas, que foi aquela pá de cal na sua dignidade, o levando para literalmente o fundo do poço. Só restou ir morar nas ruas, mendigando o pão de cada dia. Humilhado e isolado da sociedade, ele permaneceu como um cidadão oculto, imerso nas trevas e na vergonha. Estava de cabeça baixa e com o braço esticado, em sinal de respeito a qualquer moeda recebida. Estava se sentindo totalmente humilhado. Todos os fatores da sua derrocada já foram explicados. Talvez aquela voz maldita, aquela sombra que o está envolvendo, seja a verdadeira culpada. Um homem, bem vestido e com o rosto coberto, se aproxima. Ao invés de lhe entregar algumas moedas, ele pegou na sua mão, o levantando do chão. Assim que as duas mãos se tocaram, o homem fracassado sentiu todo o auge da sua vida passar na frente dos seus olhos. Ele viu quando a sombra apareceu. Ele conheceu toda a maldade dos tiranos do mundo. Ele conheceu toda a maldade das trevas. Ele viu a fome que arrasava milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele viu as guerras. Ele viu os cavaleiros do Apocalipse, que ceifavam almas para entregar no inferno. Ele sabia que aquela sombra tinha vindo de algum desses mundos, que estava, na verdade, ao lado do seu. Do lado da sua casa, tinha alguém passando por essas dificuldades. Alguém invisível à sociedade. Alguém invisível das pessoas consideradas de bem. Ganância e egoísmo andando lado a lado. Nessa fração de segundo, o homem ainda se perguntou: por que eu fui o escolhido? Ele estava achando que talvez fosse uma missão dada que ele receberia. Sabia que seu destino estava conectado com as mazelas do mundo. O homem encapuzado, com uma voz imponente, disse que o homem estava a partir daquele momento livre do seu fardo. A sombra que envolvia o homem desapareceu. Se recolheu na mão do mascarado, sendo absorvida pela sua pele. O homem humilhado ganhou uma nova perspectiva. Ele se levantou e encheu o peito de ar. Um escolhido pelo mal maior. Ele foi levado a um galpão enorme, aonde existia uma sociedade secreta, com o intuito de ganhar almas para o mal supremo. Ele passou por um processo de iniciação. Ele apenas precisava deixar de lado toda a vaidade do mundo atual, coisa que ele já havia feito. Renunciar o seu propósito de qualquer tipo de união e andar pelas ruas recolhendo almas sofridas para servirem aos propósitos infernais.
Ele aceitou tudo isso sem pestanejar. Todas as suas decisões levaram para sua quebra da alma. Já estava destruído mesmo. Servir alguém era o que bastava para tentar se reerguer. Ele estava feliz agora. Por incrível que pareça, não sentia nenhuma vontade de voltar a usar drogas e ficar deitado naquela fria e distante rua. Agora, ele tinha um teto e um lugar para morar. No galpão, haviam vários dormitórios e pessoas que serviam comida. Ele não sabia como aquelas pessoas arranjavam dinheiro, mas ele sabia que o mal não deixaria de crescer no coração das pessoas. Alguns dias mais tarde, ele recebeu um misterioso anel que colocou no dedo e recebeu a instrução que quando o anel brilhasse perto de alguém, essa era a pessoa que poderia ser pescada sua alma. Então, alguns dias mais tarde, o homem humilhado agora seguia com o rosto coberto, buscando pessoas na multidão, pecadores em geral. Estava buscando mais pessoas para os exércitos das trevas. Ele viu um senhor catando latinhas na rua, revirando lixo e resmungando baixinho. Ao se aproximar, o velho não o viu de primeira e seguiu seu lamento silencioso. O anel brilhou, muito forte. O homem viu o seu primeiro resgate em potencial. Ele ficou animado e abriu um pequeno sorriso no canto da sua boca. Apenas algumas palavras bastaram. A sua primeira alma havia sido resgatada. O mundo, ele seria dominado muito em breve, e os humilhados serão exaltados.